Bom dia pessoal, bora para mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouco se você tá dando conta de tudo ou só sobrevivendo, né? Hoje em dia a gente vive numa correria, todo dia tem alguma coisa para fazer e sem perceber a gente vai entrando aí no piloto automático. Muita coisa acontecendo, você tendo que dar conta de tudo para de fato sobreviver e às vezes você não percebe o que está acontecendo, você não percebe para onde você está indo, o que faz sentido para você e você acaba se cansando, se desgastando muito mais. Por isso que eu trouxe esse tema aqui para a gente poder trocar um pouquinho no nosso café com consciência. Então, bom dia para quem está entrando, peguem seus cafés. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão de se sobrecarregar, ter que dar conta de tudo e ainda ter tempo para fazer as coisas que realmente são importantes para a gente. Então, acho que a primeira pergunta que fica aqui, se você tem consciência se a sua vida está no piloto automático ou se você está de fato vivendo a sua vida. Responde aqui para mim. Quem for entrando, vai compartilhando um pouquinho de como você se sente em relação a isso, né? Então, é comum a gente... vão acontecendo as coisas durante o dia, na nossa rotina, que às vezes é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. E aí tem uma história bem interessante de uma mentorada minha, que ao longo do processo a gente foi fazendo alguns exercícios, foi praticando algumas coisas e um exercício simples me chamou bastante atenção pelo resultado que ele gerou para ela. E esse exercício era uma pergunta simples, relativamente simples: qual que é a sua comida preferida? E quando ela começou a fazer o exercício, meio que virou a chave, assim, ela ficou reflexiva por um tempo, porque, qual que é a minha comida favorita? Ela não tinha mais consciência de qual que era a comida preferida dela, porque sempre que acontecia alguma situação, vamos jantar, vamos almoçar, aquela coisa toda, ela sempre deixava para outras pessoas escolherem. E com isso se repetindo por várias e várias vezes, ela se perdeu no meio do caminho. Então ela sempre aceitava o que uma outra pessoa recomendava para almoçar, para jantar, para tomar um café, seja o que for. E olha como em coisas simples, às vezes a gente pode se perder de quem a gente realmente é. E a gente não faz isso por mal, a gente faz isso de forma inconsciente. As coisas vão acontecendo, desculpa, e até para dar mais agilidade ali para o que a gente está se propondo a fazer, a gente tem alguns mecanismos, né, para que de fato isso seja mais leve, seja mais automático. Só que isso nem sempre é bom. Quando a gente perde essa consciência do que realmente faz sentido pra gente e do que de repente pode estar sobrecarregando, isso pode ter um peso gigante. Sabe aquele quartinho da bagunça que a gente vai acumulando coisas? A gente vai colocando as coisas lá e a gente não tá percebendo. Muitas vezes a gente vai fazendo isso com a gente. E se a gente não parar para refletir, para arrumar esse quartinho da bagunça, as coisas vão acumulando. Elas vão acumulando e daqui a pouco você não sabe mais o que tem nesse quartinho da bagunça. As coisas vão acontecendo, você vai guardando e talvez você só tome uma decisão de fato de mudar, de fazer algo diferente quando já não couber mais coisas nesse quartinho. Só que isso na nossa vida, quando acontece, geralmente ele vai trazer algo que pode afetar até a nossa saúde. Ele vai trazer um cansaço, uma ansiedade, um desgaste emocional muito grande. Então, assim, a gente não precisa esperar tudo isso acontecer para que de fato a gente tome uma atitude e faça algo diferente. Então, a gente pode ter mais consciência disso no dia a dia e entender quais são os mecanismos que a gente pode usar
para tornar essa jornada mais leve. Vão acontecer momentos que a gente vai entrar um pouco mais no automático? Vão, isso é normal, acontece comigo várias vezes. Se eu não me policiar, eu começo a entrar num ritmo acelerado e vou fazendo as coisas, vou resolvendo e não percebo o que está acontecendo. Mas quando a gente percebe, é o momento de dar um próximo passo, né? É o momento da gente entender o que dá para fazer diferente, né? O que eu preciso mudar na minha rotina, o que eu preciso adaptar, ajustar para que faça sentido para mim. Não adianta a gente fazer um monte de coisa sem saber o porquê que a gente está fazendo. No final do dia você vai estar mais cansada, mais desgastada, talvez até emocionalmente, e aquilo com o tempo vai perdendo cada vez mais o sentido e você vai acumulando coisas. Então, bom dia para quem está chegando agora. Estou falando aqui um pouquinho sobre o modo automático, digamos assim, o modo que a gente entra para dar conta de tudo, para realmente sobreviver e que nem sempre a gente precisa ser assim, né? Agir assim no nosso dia a dia. E como que a gente pode transformar tudo isso de uma forma consciente, de uma forma leve, sabendo que vão ter momentos que talvez a gente vá por esse caminho, mas a gente não precisa se manter lá. E aí, para quem está chegando também, eu falei sobre o quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça é onde a gente vai acumulando coisas, a gente vai guardando o que de repente não faz sentido pra gente naquele momento, mas muitas vezes a gente tem esse quartinho da bagunça dentro da gente, que a gente só vai acumulando, e a gente nem sabe mais, chega um momento que a gente nem sabe mais tudo que tem ali dentro. E a gente precisa parar, respirar fundo e organizar toda essa bagunça para entender como que a gente segue, para que isso não se transforme em algo, né, que de repente pode afetar até a nossa saúde. E aí, muita gente acha que dar conta de tudo é um sinal de força. É um sinal que, putz, você tá bem, você tá legal, você tem que mesmo ir para cima, fazer um monte de coisa. Mas nem sempre é assim. Tudo tem um preço na vida. E às vezes o dar conta de tudo é uma forma de fuga da realidade. É uma forma de ter que demonstrar, ter que viver algo que você não é, para que as pessoas tenham a percepção de que você é aquilo. Então, muitas vezes a gente precisa se questionar do porquê que a gente está assumindo tanta coisa. Será que é uma dificuldade de posicionamento? Será que é uma dificuldade de ser julgada, de não ser aceita, uma necessidade de agradar todo mundo que está por trás disso? Então, muitas pessoas às vezes vivem esse dilema justamente por não conseguir entender o que está por trás desse dar conta de tudo, e ela vai abraçando cada vez mais coisas no sentido de ter que se provar o tempo todo, de ter que fazer as coisas acontecerem, né? E às vezes até mulheres, né? Elas têm essa carga maior, tem casa, filhos, várias responsabilidades, trabalho, e aí ela já tem essa cultura da sociedade de que tem que dar conta de tudo. Tem que fazer acontecer e tá tudo bem porque é assim mesmo. E não precisa ser assim. A gente tem consciência do que a gente faz, a gente pode se questionar, a gente pode questionar os outros de algumas coisas que vão chegando pra gente fazer, pra gente administrar e como que isso pode ser mais leve, que de fato se encaixe na nossa rotina, tá bom? Então, bora lá, gente. Aqui eu vou trazer para vocês alguns sinais para você conseguir auto-identificar aí se de repente você tá no modo sobrevivência, tá? E aí são alguns pontos que talvez faça sentido para você começar a se questionar sobre a sua rotina, sobre o dar conta de tudo. Então, um dos primeiros pontos é se você acorda cansada mesmo depois de dormir. Eu sei que tem outros fatores que podem interferir aqui, mas geralmente esse modo sobrevivência, por mais que você descanse, a sua mente ela não para. Ela continua ali o tempo todo trazendo mais coisas para você fazer. E se você não organiza tudo isso, você pode até dormir, mas você não consegue descansar a sua mente. Você não consegue
Entender como que você organiza a sua rotina, o seu dia a dia, para não ter que ficar se preocupando com aquilo durante o seu período de sono. Então aqui é um bom ponto para você se questionar sobre a sua rotina de sono. Se está fazendo sentido, se tem alguma coisa que dá para melhorar, que dá para fazer diferente, tá bom? O outro ponto, e esse é bem comum de acontecer, mas muita gente não fala, é se você sente culpa quando você para. Muita gente acha que dar conta de tudo, ter que fazer as coisas acontecer, ela não pode parar. Ela não pode ter aquele momento só para ela e depois eu resolvo o resto, mas eu preciso descansar. Ela fica nesse sentimento de que se ela parar, tá errado. Se ela parar, vai atrasar alguma coisa. Se ela parar, as pessoas vão achar que ela não está sendo comprometida, não está sendo responsável, e não precisa ser assim. Acho que a gente precisa cada vez mais trazer esse tema para a pauta. Parar não é sinal de fraqueza, é necessidade, e todo mundo precisa de descanso, né? Até os robôs, não sei se vocês viram um tempo atrás uma reportagem que os robôs estavam ali trabalhando e tal, num ritmo, e chegou um momento que o próprio robô ele não aguentou, né? Ele quebrou, ele caiu. Então, assim, se isso acontece com máquinas, que dirá com a gente? Então, assim, a gente precisa ter esses momentos de pausa, mas sem sentir culpa, né? A pausa, às vezes, é o que vai te dar impulso para você, de fato, continuar. É o que, de repente, vai melhorar a sua performance. Mas se você entra num ritmo muito acelerado e não se permite parar, isso talvez vai trazer outras consequências para você, porque tudo que a gente vai fazendo, acho que vai gerando uma conta, principalmente emocional, uma conta física, e uma hora essa conta chega, né? E aí, será que a gente está disposto a pagar essa conta com a nossa saúde, com a nossa, né, com o nosso dia a dia, com coisas que de repente a gente vai ter que abrir mão para realmente fazer algo que faça sentido pra gente? Então aqui a minha provocação é justamente essa: não espere esse momento para fazer algo por você, né? Tome uma atitude antes que algo diferente aí aconteça na sua vida e faça você repensar tudo. Aí o terceiro sinal é quando você não sente uma realização por aquilo que você está fazendo, você só sente alívio. E aí qual que é a diferença? Quando você conquista alguma coisa, você tem aquele sentimento de satisfação, de alegria. Poxa, eu consegui fazer e tal. Quando você só vai fazendo no modo automático, a sensação é diferente. É uma sensação de, fiz mais um, agora vem o próximo, sabe? Você nunca tá ali naquele momento presente. Você nunca tá realmente vivendo aquela experiência do que você conseguiu fazer, do que você conseguiu entregar, do quanto você impactou outras pessoas. Não vem essas reflexões, vai tudo indo mesmo para esse modo automático, esse modo sobrevivência, tá? Então aqui é um ótimo sinal para você se questionar também. Um outro ponto é irritabilidade constante. Essa é comum no dia a dia, com tanta coisa acontecendo, as pessoas estão muito irritadas, as pessoas estão muito nervosas, e às vezes essa irritação tira ela do momento presente, ela não consegue ouvir, ela não consegue perceber, e tudo parece que é contra ela, mas é porque de fato ela não consegue racionalizar o que está acontecendo naquele momento, porque ela está tentando, ela está usando mais força para conseguir fazer, para conseguir dar conta das coisas, mas isso não está trazendo de repente o resultado esperado, não está atingindo a expectativa dela, e aí ela acaba se irritando, e às vezes, muitas vezes de forma até inconsciente, que tudo isso vai acontecer. Mas é importante a gente se perceber, a gente entender, nossa, como que eu estou reagindo aqui diante das coisas do dia a dia. Tem gente que se irrita às vezes com coisas que, nossa, é tão simples, é tão normal que aconteça no dia a dia, mas talvez aquela pessoa já esteja num nível de estresse muito grande, ela não consegue perceber, e acho que é nosso papel também dar condições para que essa pessoa se perceba, é tentar acolher, ajudar ela, e quando essa pessoa for a gente, que a gente consiga respirar um pouco, parar um pouco e entender o que está acontecendo,
como que a gente, de repente, vai pedir ajuda para alguém, mas como que a gente vai lidar com isso da melhor forma possível, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me conta aqui. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Bora lá. O próximo ponto é a falta de clareza do que realmente importa. E por que a falta de clareza? Quando a gente liga esse modo automático, modo sobrevivência, é comum que a gente faz as coisas, mas se você perguntar, talvez a pessoa não tenha um objetivo claro. Ela não sabe por que ela está fazendo. Ela faz porque ela acha que tem que fazer. Ela acha que aquilo é normal. Então, no começo, talvez a pessoa tenha um pouco mais dessa clareza. Não, estou fazendo isso porque eu quero conquistar isso. Estou trabalhando muito num projeto, mas esse projeto é temporário, então eu sei que daqui a pouco eu vou conseguir descansar um pouco mais. Estou me esforçando bastante porque eu quero fazer uma viagem com a minha família. Talvez isso seja mais claro. Mas quando isso passa a fazer parte da rotina, essa clareza, esse objetivo, ele tende a se perder no meio do caminho, né? E aí a pessoa, quando você for questionar, talvez a pessoa vai ficar, opa, pera, o que está acontecendo? Não sei se é isso mesmo, eu acho que é por causa disso. E aí, sem ter essa clareza, é muito fácil você entrar no modo automático, no modo que não faça sentido para você. Então aqui a provocação é justamente questionar. Por que você faz o que você faz? O que você quer alcançar com essa rotina que você tem hoje? O que você quer fazer diferente? Né? Então a gente precisa estar muito atento para isso, para realmente tudo que a gente fizer ter um sentido, ter um porquê. E que esse porquê não leve a gente para exaustão, para o modo sobrevivência. Tá bom? Então, bom dia para quem está chegando. Bora lá. E aqui, acho que nessa parte, é importante que vocês saibam o porquê que a gente entra nesse modo sobrevivência. E aí eu tenho aqui alguns pontos para a gente refletir mesmo o quanto que isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, e às vezes a gente não se dá conta. E o primeiro ponto é a cultura da produtividade. E essa cultura da produtividade é como se a gente não tivesse o controle da nossa própria vida, porque o tempo todo vai ter alguém falando pra gente fazer algo, provocando a gente para que a gente faça algo. Mas será que essa produtividade por si só é o que faz sentido? É o que vai levar a gente para um lugar diferente? Então não adianta você fazer um monte de coisa, mas você não ter consciência do que você está fazendo. Porque você vai entrar no modo automático e aquilo de repente nem gera o resultado que você espera, porque você não está vivendo, você está apenas fazendo. E eu acho que aqui tem um ponto muito importante. Então, vamos colocar de repente algum hábito que você tem. Eu vou ler X livros por ano. A pergunta é, por que você vai ler X livros por ano? É pela produtividade, pelo fato de ter uma quantidade para você falar que leu X livros por ano, ou porque você quer aprender algo com aquilo? Ou porque você quer viver aquilo que o livro ensina? Porque você quer praticar, melhorar como pessoa, como profissional, ou ter um momento ali de lazer? É começar a questionar coisas simples do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não questiona. Então, a cultura da produtividade, ela traz a gente para um lugar só quantitativo. Não tem necessariamente um porquê por trás disso, e a gente precisa ficar muito atento a esses sinais. E a principal pergunta aqui é: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu quero me propor a ir para a academia todo dia? Por que eu quero começar um novo trabalho, um novo projeto? Esse porquê, ele vai direcionar as coisas que você faz no dia a dia, e talvez seja a grande chave que você precisa para de fato entender se você está no modo automático, no modo sobrevivência, ou se você está trabalhando para algo maior, algo que faça mais sentido para a tua vida, tá bom? O outro ponto do porquê que a gente entra nesse modo sobrevivência é a questão da falta de apoio.
E a falta de apoio, ela tem vários lugares aqui. Ela tem aquele lugar de não ter apoio, uma rede de apoio, né, de pessoas próximas da sua família, mesmo tendo pessoas do seu lado, você nem sempre pode contar com essas pessoas. E aqui acho que o grande ponto é qual que é a sua rede de apoio? Você tem uma rede de apoio? E se você não tem, como que você pode começar a criar essa rede de apoio, né? E a rede de apoio são pessoas que vão te ajudar, mas que você também vai ajudar, é uma troca, né? Então, é começar a se questionar, eu tenho apoio, eu não tenho apoio, se eu não tenho apoio, como que eu faço para criar essa rede de apoio? Mas aqui tem um ponto bem sensível do quanto que a gente está disposto a pedir ajuda. Eu sei que para muitas pessoas é difícil levantar a mão, pedir ajuda, falar, não estou conseguindo fazer isso, me ajuda, não está dando certo. Às vezes é realmente desafiador, porque para a gente pode ser encarado como um sinal de fraqueza, como um sinal de responsabilidade, de falta de comprometimento. Enfim, né? Acho que tem várias questões que podem acontecer aí no dia a dia para que a gente não se sinta confortável de pedir ajuda. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Às vezes tem muitas pessoas que estão ao nosso lado que elas até querem ajudar, mas se a gente não declarar a nossa intenção, talvez ela não vai conseguir ajudar, né? A gente precisa entender o que está acontecendo para que de fato essa ajuda ela seja mais efetiva, né? Para que faça sentido. E não tem problema nenhum você falar quando você está precisando de algo. Você não precisa dar conta de tudo. E se tiver alguém que possa te ajudar nessa jornada, às vezes fica mais fácil, fica mais leve de você encarar. Alguém que você possa contar, alguém que você possa conversar sobre as suas dificuldades. E todo mundo tem, gente. Ninguém é a Mulher Maravilha, ninguém é o super-homem para dar conta de tudo, né? Mas às vezes a gente se cobra tanto, a gente quer tanto fazer aquilo dar certo, que a gente não consegue olhar para o lado e entender que a gente pode ter ajuda, que dá para seguir nessa jornada com o apoio de outras pessoas, mesmo que isso seja desafiador. Testa, pega uma pessoa que seja mais próxima de você, né? Tenta chegar ali próximo, conversar um pouco, expor o que está acontecendo e como que você acha que aquela pessoa pode te ajudar. Às vezes isso vai abrir muitas portas. Em vários momentos da minha vida, eu não pedi ajuda. E eu me sobrecarreguei de uma forma assim absurda, até eu entender que não fazia sentido eu continuar daquele jeito, que eu poderia sim levantar a mão. E é uma escolha da outra pessoa se ela vai me ajudar ou não, né? A gente também não pode obrigar outras pessoas a nos ajudarem, até porque isso não vai ser produtivo, isso não vai ser legal, não vai ser uma experiência boa. Então, é importante que a gente declare a nossa intenção para que as pessoas tenham clareza do que a gente precisa para seguir. E às vezes essa ajuda, ela pode mudar tudo. Ela pode fazer uma grande diferença, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Eu sei que é um gesto de vulnerabilidade, é um gesto delicado, mas se a gente não fizer isso, a gente vai acumulando coisas, né, por essa falta de apoio, e a gente certamente vai chegar no momento que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, e essas pessoas elas também vão saber que isso está acontecendo. Então, por que não pedir ajuda durante o processo, durante a jornada? Não é verdade? Aqui o outro ponto é sobre crenças, sobre força e perfeição, que é um pouco do que a gente já conversou também, né? Muitas vezes essa cobrança, né, para dar conta de tudo, para sobreviver, ela vem de uma crença, da gente acreditar que isso demonstra força, né? E que a gente precisa fazer tudo perfeito. Nem tudo precisa ser perfeito. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e a gente tocou justamente nesse ponto. Ela não faz algumas coisas hoje porque ela sabe que não vai ficar bom. Mas se ela não fizer, qual que é a chance daquilo ficar bom de verdade? Nenhuma, porque a gente só melhora naquilo que a gente se propõe a fazer. Ninguém começa hoje a praticar um esporte, um exercício já sendo bom. A gente começa ruim,
É normal isso, mas a gente precisa começar, a gente precisa dar o primeiro passo para que de fato a gente vá melhorando durante o processo. Eu tenho uma sabotadora também que é a perfeccionista. E ela às vezes me leva para esse lugar de não, precisa ser perfeito, precisa estar assim, precisa estar assado, você precisa disso aqui para ficar melhor. E lidar com essa sensação, com essa cobrança é realmente delicado, mas a gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas que a gente consegue se livrar dessa cobrança, dessa perfeição e aceitar que a gente está vivendo um processo, que nem tudo vai sair perfeito, mas que a gente tem aquele compromisso de fazer, de dar o primeiro passo, sabendo que a gente precisa melhorar, tendo a consciência que sim, dá para melhorar e sempre dá para melhorar, mas não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Eu não gosto muito daquela frase, antes feito do que perfeito. Quem me conhece aqui sabe que eu não gosto muito dessa frase. A minha frase é antes feito do que não feito. Então, para mim é mais importante o fazer do que a perfeição, sabendo que se a gente não tiver consciência, é muito fácil a gente querer a perfeição e se cobrar cada vez mais e querer fazer cada vez mais para atingir esse lugar, mas é onde a gente vai se sobrecarregando cada vez mais, tá bom? E aqui acho que a reflexão que fica para você é que isso não é fraqueza, isso não é drama, sabe? São coisas que todo mundo vive, que todo mundo passa em algum momento da vida, mas o quanto que é importante a gente ter esse espaço de ser quem a gente é. E na correria do dia a dia é muito fácil a gente se perder da gente. Então aqui, essa consciência que eu quero trazer para você é de justamente você sentir o que você está vivendo e não só reagir a tudo que acontece, tá bom? Quem tiver aí, manda aqui se tá fazendo sentido. Se tiver alguma pergunta também, fiquem à vontade para colocar aqui, tá bom? E aqui vou dar 3 passos de como que a gente pode sair desse modo sobrevivência, tá? São passos simples, mas que você precisa praticar, que de repente pode fazer toda a diferença no seu dia a dia, mas você precisa, de novo, dar o primeiro passo, você precisa agir, tá bom? Aqui o primeiro é criar microespaço de presença no seu dia a dia, nem que seja para você respirar, para você refletir sobre algo que está acontecendo, para você começar a entender o que você está sentindo naquele momento e começar a nomear isso, mas é de fato uma pausa para sair desse modo automático. E às vezes eu sei que é difícil também a gente ter essas pausas ao longo do dia, mas entenda aí qual que é a sua estratégia para sair desse lugar de modo sobrevivência, do automático e ter um pouco mais de consciência. Eu, por exemplo, uso o horário do almoço, que é quando eu vou buscar meu filho na escola, para ter esse momento de pausa. Nem sempre dá para fazer, né? Vou ser sincera aqui com vocês, mas eu tento, às vezes, assistir alguma coisa que eu gosto, fazer alguma coisa diferente, meditar, ouvir uma música, enfim, fazer alguma coisa que me tire desse lugar automático, né? E isso faz muita diferença, porque quando eu volto para o trabalho à tarde, nossa, às vezes já dá outro gás, outra energia, e quando eu não faço, eu sinto muito mais cansaço durante a tarde e a noite, parece que aquele dia foi muito difícil, aquele dia foi muito pesado. Então, é começar a aplicar de fato no seu dia a dia essas pausas para você ter mais consciência, para você respirar e para você entender como que você pode seguir ali o restante do seu dia, tá bom? O segundo passo, dê nome ao que está acontecendo. E aqui, às vezes, a gente peca muito porque a gente não se permite sentir e não se permite identificar o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, aconteceu alguma situação e eu tô chateada, mas eu vou passando por cima disso porque eu preciso fazer as coisas acontecerem, e às vezes eu não quero de fato olhar para aquela chateação porque ela vai me deixar mal, ela vai me deixar
pior. Na verdade, é uma sensação, é uma percepção que as pessoas têm de que focar naquilo pode piorar, mas às vezes você precisa viver aquele sentimento, entender por que você está sentindo aquilo, para que de fato você consiga entender qual que vai ser a sua estratégia de voltar para o momento presente e entender o que você faz diante daquela situação, que nem sempre vai estar no seu controle, mas como você reage é uma responsabilidade sua. Então, assim, viver esse momento, ter essa reflexão é importante para que você consiga ter clareza do que você está sentindo, por que você está sentindo e como que você vai reagir. A próxima vez que acontecer algo parecido, certamente vai ficar mais fácil para você conseguir identificar, conseguir entender como que você reage. E certamente não vai ser da mesma forma como você reagiu dessa vez. Tá? Então isso aqui é bem importante. E aqui acho que é mais um lembrete do que uma ação, tá? Que você não precisa cumprir todas as tarefas do seu dia a dia para você se sentir viva. Você precisa se permitir viver. Nem sempre vai dar para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas ter clareza e se permitir saber o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, assim, não adianta você ter uma lista de tarefas imensa, você ter um monte de responsabilidades, um monte de coisa para fazer, se tudo aquilo está no automático, se tudo aquilo você não está vivendo aquela experiência, se você não está sentindo. Então, aqui a provocação para você é justamente essa: se permita sentir, olha para sua rotina e entende o que faz você atingir os seus objetivos e o que de repente está mais consumindo do seu tempo. E eu sei que tem atividades que a gente precisa fazer, não porque a gente gosta, mas porque é necessário. Mas como que a gente pode transformar isso em algo mais leve, em algo que faça sentido, em algo mais prazeroso, né? Para que de fato o seu dia a dia ele tenha essa clareza, né? De novo, por que você faz o que você faz. Então é muito importante que você sempre se questione sobre isso, que você esteja atenta às coisas que acontecem no seu dia a dia e como que você pode se fortalecer e sentir toda essa experiência, tá bom? Mas agora eu quero saber, fez sentido para vocês? Tem alguma pergunta? Querem compartilhar algo? Boa. Então essa reflexão que eu queria trazer aqui para você. Agradeço aí por você ter assistido. Se fez sentido para você, me conta nos comentários. Se você for assistir depois também, me manda feedback, traga temas que de repente eu possa compartilhar aqui com você. E comenta sobre a sua experiência, né? Como que a gente pode se ajudar nesse processo. E envia, de repente, para alguma pessoa que você sabe que está precisando dessa mensagem, que às vezes está precisando de uma ajudinha. Então, fica super à vontade, mas super agradeço aí por você que esteve aqui comigo. Um ótimo dia para você, uma boa semana, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.